Olá, alunos do curso de Graduação em Engenharia de Produção da Univesp. Aqui é o professor Salomão, da Unesp de Guará. Estivemos juntos nas disciplinas de Gestão do Conhecimento e Sistemas de Produção segundo bimestre e estamos de novo juntos na disciplina Planejamento e Controle da Produção 1 do terceiro bimestre. Também devemos continuar juntos até o fim do ano na disciplina Planejamento e Controle de Produção 2, no último bimestre de 2019. Essas duas aulas, 11 e 12, eu decidi atualizar o material inicialmente desenvolvido pelo professor Alessandro Silva, da Unicamp. O conteúdo condensado das duas aulas relembra conceitos de sistemas de PCP, apresenta os objetivos do planejamento da produção, o que uma empresa deve planejar a sua produção, abordamos o conceito da gestão da capacidade de produção e concluímos fazendo uma distinção entre planejamento, programação e controle da produção. Lembrando o sistema de planejamento e controle da produção, a partir de agora vamos referir como PCP, que é um sistema de informação que a gente observa aí nessa figura que traz um organograma resumido de uma empresa de médio a grande porte. Não por acaso o sistema de PCP está no centro do organograma. Porque o PCP eu entendo como sendo o coração da empresa. A empresa tem três grandes áreas principais: a parte financeira, que toma conta do dinheiro, a parte comercial, que vende o produto, e a parte central, do ponto de vista da engenharia de produção, que é onde são produzidos os produtos. Essa é uma redundância necessária, ou então os serviços são prestados aos clientes. O PCP ele está no centro, coordenando essas atividades de produção, fazendo um elo com a engenharia de produto, engenharia de processo, engenharia de qualidade, e todas as atividades no último nível desse organograma resumido são atividades de planejamento e controle da produção. Controle em si, análise de custos, gerência de estoques, liberação de ordens, o planejamento da produção, a previsão da demanda, que nós vimos nas aulas anteriores com o material do professor Alessandro Silva, e programação da produção. A programação deve ser um assunto abordado em detalhes na disciplina PCP 2. Dinamicamente, o sistema de PCP, então nós demos um zoom in naquela caixinha do PCP e entramos aqui nas atividades que o PCP executa. Essa é uma figura bastante conhecida na teoria da engenharia de produção. O nome correto dessa figura, o nome original, é MRP de ciclo fechado. Ela foi desenvolvida por uma associação norte-americana, a Associação Norte-Americana de PCP, né, que nós vamos falar com detalhes dessa associação, que é similar ao que nós temos aqui no Brasil, que seria a BEPRO, né? A associação chamada APICS, né? As letras, as iniciais APICS, e ela desenvolveu esse que é o ciclo do MRP de ciclo fechado, né? Bom, um ciclo poderia começar aqui, com o que a gente já viu com a previsão de demanda. Uma previsão de demanda caindo é um resultado ruim. Aí entra em contato com o departamento de vendas, que analisa e vê por que o produto está vendendo menos. Talvez porque o custo, o preço do produto é maior, ou porque a qualidade do produto não é uma qualidade competitiva. Essa informação é passada para a alta administração, que então toma suas decisões, né? Ou mantém ou pede alguma alteração. Se for necessária alteração, aí vamos chamar
as pessoas que resolvem os problemas, que são os engenheiros. Uma decisão seria, por exemplo, melhorar o produto. O resultado, impacto no processo de produção. E aí teremos que refazer o planejamento. Após planejar, nós programamos, sempre tendo em base itens que estão em estoque. Se houver falta de estoque, temos que comprar matéria-prima ou itens para a produção. Da programação, a gente executa a liberação das ordens de produção, que vão gerar custos e vão gerar alguns controles necessários. Tudo isso já começou a ser visto na disciplina PCP-1 e hoje nós vamos dar andamento à disciplina PCP-1 e ainda será visto em detalhes na disciplina PCP-2. Sobre o planejamento da produção, qual que é o objetivo? Por que as empresas fazem planejamento da produção? Bom, basicamente são 3 objetivos conflitantes. Minimizar, ou seja, reduzir atrasos, minimizar estoques e minimizar ociosidades. Por quê? Porque esses 3 itens, atrasos, estoques e ociosidades, eles são maléficos para a empresa. Por exemplo, atraso. O que é atraso? Quando um cliente deseja um produto ou um serviço de uma empresa, e a empresa entrega esse produto ou presta o serviço depois da data desejada pelo cliente, isso é um atraso. Muitas vezes, para se prevenir desse tipo de ocorrência, são elaborados contratos. Aí, se há um atraso, que é uma culpa do fornecedor, o fornecedor ele é multado, então isso implica em prejuízo financeiro. Uma situação diferente, um pouco diferente, é o que acontece quando há um não atendimento, quando um cliente solicita um produto ou um serviço para uma empresa que já está toda comprometida e ela não aceita entregar o produto ou prestar o serviço por não ter capacidade, né? Então, o que acontece? Acontece o não atendimento, que também é um prejuízo financeiro, porque a empresa deixa de vender um produto. Se ela tivesse uma maior capacidade, ela poderia vender esse produto e, pelo menos, receber a margem de lucro do produto, né? Para se prevenir disso, uma maneira interessante é a utilização de estoques, né? São chamados estoques de antecipação, que a gente vai ver ao longo do curso, né? Uma outra possibilidade é aumentar a capacidade, porém, quando a demanda cair, acontece a tal da ociosidade, ou seja, os recursos eles ficam lá à disposição e não são utilizados, são chamados recursos ociosos. Então, o que o planejamento busca? Busca ter uma situação de compromisso em que se reduza todos esses 3 custos na menor quantidade possível. No gráfico, a gente tem uma ilustração, um gráfico obtido aí da internet, onde a gente vê o conceito de uma ilustração de capacidade. A gente tem a capacidade projetada, instalada e a capacidade variando mês a mês, né, de acordo com uma demanda que está aqui em cinza. Esses conceitos vão ser ilustrados em slides posteriores. Então, o conceito de capacidade de produção. O que é a capacidade de produção? É quanto o sistema pode produzir, né, ou produtos ou serviços, né, em situações normais. Isso é capacidade de produção. Ela pode ser medida em unidades de produtos, em número de clientes atendidos. Isso aí são chamados de medições do tipo output. Também pode ser por recursos disponíveis, por exemplo, horas de empregados, horas de máquina disponíveis para atender os produtos. Como ilustração, aí o termo capacidade, a gente observa aí o maior estádio esportivo do mundo, né? Isso de acordo aí com o registro de
de um evento, né? Mais de 110 mil pessoas assistiram um jogo da Universidade de Michigan, nesse estádio aí, nos Estados Unidos. Então é um estádio de grande capacidade, a gente vê que está lotado. Tá? Muito bem, vejamos então os conceitos de capacidade instalada, projetada e utilizada. São conceitos, né, que se relacionam com o planejamento e com a programação da produção. Primeiro conceito, conceito de capacidade projetada. Capacidade projetada, ela resulta do planejamento da produção. Então, muitas vezes, no final do ano, acontecem algumas reuniões na empresa onde se decide qual vai ser a capacidade de produção para um sistema ao longo de todo o ano, do ano seguinte. Né? Então, como exemplo aí, no final do ano, desse ano, vamos estar adotando capacidade para o ano que vem, por exemplo, para o mês de julho, considerando que vamos ter algumas férias, né? Algumas pessoas vão sair de férias, ou considerando inclusive sazonalidade do produto, da demanda. A gente viu na aula anterior do professor Alessandro Silva, né? Nesse caso, nós estamos ainda tratando a capacidade projetada. O tempo vai passando, vai decorrendo, né? E quando chegar no mês de junho do ano que vem, nós já vamos saber com detalhes qual vai ser a capacidade para o mês seguinte. Muitas pessoas que iriam sair de férias podem desistir, outras pessoas podem querer sair de férias, então os recursos humanos vão ser alterados, algumas máquinas podem entrar em manutenção, ou seja, a capacidade de produção pode ser alterada, ficando diferente da capacidade projetada. Essa vai ser a capacidade instalada, né? E o tempo vai passando, termina o mês de julho, quando tiver durante o mês de agosto, não no primeiro dia, mas dependendo do sistema da empresa, logo no primeiro dia, né, se for um sistema bem informatizado. Mas com o passar dos dias, vamos saber qual foi realmente a capacidade utilizada no mês anterior, no mês de julho. Né? Isso é muito em função da demanda que foi atendida, considerando aí atrasos e também o não atendimento. Então, são 3 conceitos de capacidade: capacidade instalada, capacidade projetada e capacidade utilizada. Agora vejamos qual seria a situação ideal. A situação ideal é a situação em que toda demanda instalada seja utilizada. Essa é uma situação que, embora pareça ser uma situação ideal, mas é uma situação muito difícil de ser a situação real. Na verdade, as outras 2 situações possíveis é que a gente observa. Por exemplo, com a capacidade instalada superando a capacidade utilizada. O que acontece nesse caso, geralmente? Os recursos ficam ociosos. Num dado momento, o gerente de produção pode imaginar o seguinte: não, mas aquele recurso está ocioso, eu não posso ficar com esse recurso ocioso, e manda o recurso produzir. Como não tem demanda, vai gerar estoques. Isso é um caso que o gerente toma essa decisão, não com base na opinião dele, mas a gente vai ver mais para frente, com base em números, né? Números que refletem os custos da empresa. Uma terceira situação também real, é quando a capacidade instalada ela fica abaixo da capacidade utilizada. E aí o que acontece? Podem acontecer atrasos, promete-se entregar um produto numa data, mas como já estamos na capacidade, não conseguimos produzir no prazo, vamos incorrer em atrasos, multa, né? E uma situação para que isso não ocorra seria, por exemplo, contratar mais funcionários, né? Ou então utilizar de horas extras e até mesmo terceirizar a produção, passar para uma empresa fazer alguns dos nossos processos. Gostaria de reforçar a indicação do livro Administração de Produção e Operações, como livro, texto base para essas aulas, um livro de autoria dos professores Lee Krajelski
Hitzman e Malhotra são professores da Universidade do Estado de Ohio. Os conteúdos dessa aula vocês encontram nos capítulos 4 e 10, conforme consta na página do curso da Univesp. Essas figuras que aparecem nesse slide foram obtidas do material para professor do livro do Krajewski, e eu trouxe em inglês para a gente exercitar um pouquinho desse idioma que é fundamental para o engenheiro de produção. Bom, o planejamento da produção basicamente ele tem três estratégias, três maneiras de lidar com a capacidade quando há uma oscilação de demanda. Então, nós temos o nivelamento da capacidade, o acompanhamento e a indução da demanda. O nivelamento ocorre quando a capacidade, essa linha azul, ela permanece constante, por exemplo, ao longo do ano. Alguns momentos a demanda supera a capacidade, alguns momentos a demanda fica abaixo da capacidade, e o planejamento vai lidando com isso. Por exemplo, nesse momento aqui em que a demanda está abaixo da capacidade, fazendo estoque de antecipação para atender esse momento aqui em que a demanda supera a capacidade. A segunda estratégia consiste no acompanhamento da demanda, ou seja, alterar a capacidade, que a gente aumentou a capacidade, depois diminuiu a capacidade, para tentar fazer com que a capacidade se aproxime da demanda. Isso é possível, por exemplo, contratando mais pessoas, pessoal temporário, né, ou demitindo quando a demanda cai, né, e recontratando quando a demanda volta. Né. Uma terceira estratégia possível seria a indução da demanda. Seria, por exemplo, um aumento da demanda original para uma demanda alterada, por exemplo, com promoção, né? Baixa o preço, a demanda sobe, depois o preço volta ao normal, a demanda cai. E assim é possível trabalhar. Nós temos três alternativas para o planejamento da produção. Qual que é a melhor das três? Depende do quê? Depende dos custos da empresa. Muito bem, uma das maneiras talvez a maneira mais científica de realizar o planejamento da produção é usando uma técnica da pesquisa operacional conhecida como programação linear. O que a gente tem aí nesse slide, não é para assustar ninguém, tá? Muito pelo contrário, é uma ilustração de um modelinho de pesquisa operacional que foi proposto por um colega meu aqui da Unesp de Guará, professor que já se aposentou, o professor Luiz Contador, quando ele está fazendo o mestrado dele em engenharia no ITA, isso na década de 1980 ainda. O orientador dele foi o professor Gabriel Bitran, que depois acabou saindo do ITA e foi convidado a ser professor e seguiu carreira lá no MIT dos Estados Unidos. Muito bem, o que a gente tem aqui é um modelo muito simples, talvez o modelo mais simples de todos, de pesquisa operacional, de programação linear. O que a gente tem? Vocês devem lembrar da disciplina de pesquisa operacional que vocês já fizeram no curso aqui de engenharia de produção. Muito bem, a gente tem a função objetivo, que é uma soma de custos, temos três parcelas de custo: custo total, custo de produção, custo de estocagem e o custo de setup. Aqui embaixo nós temos as descrições das variáveis. Né? Então, parece brincadeira, mas na verdade é realidade. Né? O que a empresa quer é minimizar os custos, ela quer ter o menor custo possível. A solução seria a solução trivial, ou seja, basta não produzir, que ela não tem estoque, que ela não vai ter custo com setup, então vai ser a empresa de menor custo do mundo. Isso só não ocorre por conta dessa
equação que está aqui embaixo, essa restrição, onde a gente tem que o estoque ao final do período, ele é o estoque no final do período anterior, mais o que foi produzido, menos o que saiu, que é a demanda. Ou seja, a demanda tem que ser atendida. Então, como tem que atender a demanda, não existe a possibilidade de ocorrência de atraso. É isso que está colocado aqui nesse modelinho, né? E aqui embaixo a gente tem mais uma restrição, que é a restrição de capacidade. O que eu posso produzir num período está limitado à capacidade do período. Então, mais detalhes sobre esse modelo, eu convido vocês para lerem o material de apoio, que é um artigo que eu escrevi com o professor contador, com o professor da USP, chamado Miguel Santoro, e com um colega aqui da Unesp, professor Fernando Marins. Isso foi publicado 20 anos depois, no ENEGEP, o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que ocorreu na cidade de Curitiba, em 2002. Fica também o convite para vocês buscarem participar este ano do ENEGEP, que vai ser pertinho da gente, vai ser aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Para finalizar a aula, vamos fazer uma distinção entre as palavras planejamento, programação e controle. Principalmente, uma diferença entre planejamento e programação. Para uma pessoa leiga, essas duas palavras são sinônimos, mas para um engenheiro de produção são totalmente diferentes. Quando se fala em planejamento, está se pensando em alguma coisa para daqui a um ano ou com uma duração de um ano. E as análises são geralmente feitas numa base mês a mês. Quando se fala em programação, aí já se está se pensando em algo para a semana que vem, ou no máximo daqui a 2 semanas, dependendo da empresa. A base de cálculo ela é geralmente diária, segunda, terça, quarta-feira. Já o controle é consertar o que deu errado, ou seja, é ver se o que foi programado está de acordo com o planejado e se está atendendo à demanda. Se não, vamos ter que fazer correções. Quando? Hoje. E isso é feito analisando o que aconteceu hoje à tarde, o que vai acontecer hoje à tarde, o que aconteceu hoje de manhã. É assim que são executadas essas 3 atividades. Quais são as implicações? Geralmente, o planejamento ele tem um impacto nos chamados custos fixos. Um grande exemplo, mão de obra. Geralmente, a programação ela tem impacto nos custos variáveis. Um exemplo, matéria-prima. Já o controle tem impacto em ambos os custos. Lembrando que tudo isso é teoria.